Gente, hoje a live vai ser sensacional. Eu tô mega empolgada aqui. E você? A gente vai falar o poder da voz com o Bruno Oliveira. Vocês estão entendendo? Bruno Oliveira, aqui no Fonolopes, falando para vocês, comigo aqui sobre o poder da voz. Então hoje a gente tem aqui até musiquinha, ó. Tô animada demais aqui. E à medida que vocês forem entrando, nós vamos nos animando juntos e juntas pra gente começar a nossa live hoje. Vai ser top demais. Eu quero todo mundo nessa live. Quero todo mundo. Vocês não estão entendendo. Eu tô super empolgada hoje para falar com vocês do poder que nós temos com a nossa voz, junto com o Bruno Oliveira. Tô esperando a galera entrar pra gente convidar o Bruno hoje. Enquanto isso, a gente fica aqui com a musiquinha. Você tá ouvindo aí? Vocês estão ouvindo? Bora entrar todo mundo aqui para poder conversar comigo hoje. Hein, Nath? Tá gostando? Você tá escutando uma música aí, Natália? Hã? Hoje essa live vai ser top demais. Não tem como não amar essa live hoje, galera. O poder da voz com Bruno Oliveira. Tô esperando a galera entrar. Hoje eu tô super divertida. Vai ser a live de todos os tempos, tá bom? O Bruno já tá aqui, ó. Tô só esperando mais gente entrar pra te chamar, Bruno. Estão escutando aí, estão curtindo a música comigo, ó? Como que é a sua voz? Sua voz tem poder? Tá chegando aqui pra conversar com a gente o Bruno Oliveira. Uhul! Olá! Tudo bem, amor? Tudo bem? Tá curtindo aqui a musiquinha da Fonolopes? Eu tô super empolgada. Hoje eu tô assim, hoje ansiosa. Vou ter que ficar indo fazer terapia, porque eu tô super ansiosa para falar com você aqui. Ai, Jesus. Tô tentando Vai ser aqui achar. Top. Você quer falar com fundo musical para poder dar uma animada nessa galera aqui? O povo tá entrando. Esse povo às vezes tá entrando e precisa ficar mais animados, né? Né? Essas semanas em casa o povo já deve estar tediado já. Hoje é quarta-feira, gente. Tem uma semana inteira ainda pra gente sobreviver. E nós precisamos nos alegrar. E essa alegria a gente encontra quando a gente convive com pessoas felizes, assim como você, Bruno. Obrigado. Viu? Então, Bruno, prazer ter você aqui comigo nessa live hoje. Muito feliz mesmo. Que alegria, que alegria. Tô muito feliz, você viu, né? Também. Eu gosto de me expressar às vezes também com umas carinhas assim, ó, a pele fica melhor. Verdade, esses assim, filtros maravilhosos. A alegria que eu tenho de receber você, eu acho que essa live vai ser, além de tudo, poderosa, vai ser super divertida. Então eu quero que todos os cantores e as pessoas que estão entrando preparem as suas perguntas para o Bruno. Se ele vai responder tudo ou não, eu não sei. A gente vai responder aquilo que a gente pode. O segredo a gente não conta, né, Bruno? É verdade. O segredo a gente guarda. Tá? Então, Bruno, enquanto a galera entra aqui, o que você preparou pra gente para começar a nossa live? Vou cantar uma música que eu amo de paixão toda vez que pedem para eu cantar. Eu vou começar cantando aqui essa canção que eu adoro, chama Seja Engrandecida, uma música escrita há muitos anos atrás, tem uma versão do Paulo César Baruch que eu gosto bastante. E aí vou cantar um pedacinho aqui para vocês. Para quem não sabe, eu venho de família cristã, né? Então eu adoro crescer nesse ambiente cristão e eu adoro canções assim. Vou colocar aqui o playbackzinho, nem sei se vai escutar muito, mas tá escutando? Tô escutando. Okay. Vai ser top, vai ser poderoso. Amém. Boa noite, gente. Estou muito feliz. Boa noite, gente.
Yeah, yeah, yeah. Oh, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Oh, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Eu te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Amém. 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 Morro de vergonha, você acredita? Top demais. Oi? Eu sou super tímido para cantar. Eu ensino todo mundo a cantar, mas na hora de cantar eu fico tímido. É assim, é assim. A gente não consegue fazer milagre com a gente, não. Mas que sensacional. Amém. Acho que só pela música vão ter muitas perguntas. Com Porque se a certeza. gente fosse para começar agora, assim, já de cara falar, o maior poder de todos de termos a nossa voz pertence a Deus, Verdade. né? Verdade, É verdade. Ele que é o Todo-Poderoso, por isso que você começou com essa música. Todo o poder vem dele, É toda a honra, verdade. toda a glória é para ele. É verdade. Amém. Com Amém. certeza. Bruno, que alegria Sim. ter você Também, aqui. de verdade. Fiquei Gostaria muito que feliz pelo convite. Eu adoro o trabalho de vocês, já acompanho e sei que é muito sério. E de poder, né, me expressar aqui um pouquinho também e poder a gente compartilhar tudo aquilo que vocês têm de dúvidas e a gente também divulgar um pouquinho da Semana da Voz, né? Que nós estamos entrando aí. sim. Muito feliz. Sim, gente, esse mês está um mês muito especial, só gente top, especial aqui na live da Fonolops, para a gente comemorar o Dia Mundial da Voz, que é no dia 16. Sabe, Bruno, meu sonho era colocar o dia 16, abrir um espaço para que todos os meus pacientes, cantores e amigos pudessem fazer um show ao vivo. Sim, Mas com a pandemia não foi possível. é, Mas assim que imagino. acabar, nós vamos fazer como um ato de gratidão, nós vamos fazer esse Amém, show e você está amém. convidado, Com certeza, com viu? certeza. Amém. Vai, vai ser muito, muito top. Fala um pouquinho sobre você, Bruno, antes da gente entrar bem assim no tema da nossa live.
Fala um pouco quem é você, como você trabalha, como que você atua hoje como professor de canto, como preparador vocal. Conta um pouquinho para o pessoal. Então, eu comecei em Campinas, né, em 2004 a 2005, profissionalmente trabalhando. Eu tinha 14 para 15 anos, então eu gravava em estúdios vocais. O seu Cresci. sinal tá falhando bastante aqui Tá? para mim. Não sei se tá para o Ixi. pessoal. Estão me escutando bem, gente? Vamos ver. Eu tô te ouvindo bem, Tem tá? Uhum. tá? Você Pessoal, tá vocês me estão ouvindo ouvindo bem? bem? Tá travando um pouquinho às vezes para mim? Beleza. Então vai Vamos lá. lá. Então, o que que aconteceu? Em 2014, eu comecei profissionalmente a cantar em estúdios. Depois desse período, eu comecei a atender cantores de sertanejo, que sempre me convidavam para fazer vocal. Aí um desses cantores, que é da minha Uhum, cidade, né, o Chitãozinho, da dupla Chitão e Chororó, me deu uma oportunidade uhum, para a gente começar um espaço lá, atendendo cantores de diversos segmentos. E aí nós começamos o trabalho de uhum. preparação vocal e tal, mas na época não tinha tanto conhecimento, assim, foi tipo, vamos fazer. Aí fui cantando na igreja, entendendo, aí fui, tinha a Unicamp lá perto, e aí a gente começamos a estudar um pouquinho, conheci um pouco da fonoaudiologia, mas aí depois desse período eu fui para o Giovanni Si, que é um grupo de teatro gospel, super conhecido no Brasil, e lá eu tive muitas experiências com Uhum, uhum. teatro, aprendendo partes cênicas, técnicas teatrais, e aí com isso, a gente emergindo, eu fiquei 5 anos lá e fui morar em Angola, através do projeto, para construir um orfanato, que eles têm até hoje uma escola que ajuda a comunidade lá do Cuito, que é uma comunidade muito carente. E aí, com isso, eu Que formei legal. o coro de crianças órfãos de guerra lá, que mudou a minha vida. E lá, através desse Legal projeto, demais. todo mundo conheceu muito o meu trabalho com essa questão de regência, que eu já desenvolvia na minha cidade também. E aí, depois disso, quando eu voltei, na verdade, nesse período, a Daniela Araújo, que é uma cantora gospel, ela me convidou Uhum, para o coral participar, para eu reger uma música desse coro das crianças no CD dela, no Criador do Mundo, que é um CD dela bacana. fez muito Uhum, sucesso. Aí ela conheceu meu trabalho lá quando eu voltei para o Brasil, ela me convidou para começar a trabalhar com ela dentro do estúdio. Aí eu aprendi demais, foi um tempo assim precioso para mim, 2014. Nós começamos a trabalhar juntos, e aí depois disso eu comecei a estudar fonoaudiologia na PUC Campinas. Aí fiquei lá por um ano e meio, aí depois começou uma demanda assim terrível em São Paulo, e para mim era tudo muito novo, aquela oportunidade do sistema capitalista, né? Vamos ganhar dinheiro, vamos fazer e tal. Aí nós uhum. começamos o projeto dentro de um estúdio aqui. Aí depois disso eu passei para a FMU, comecei a estudar na FMU fonoaudiologia. Aí eu tranquei para residir no Rio de Janeiro por conta de um projeto social que eu tenho. E aí, com isso, Sim. as pessoas foram conhecendo também o meu trabalho, né, dentro da preparação vocal. Um cantor foi indicando para o outro, ó, o Bruno grava. Então, o nosso forte hoje é trabalhar dentro de estúdios. Hoje eu sou fixo da cantora Ludmilla, né, a funkeira. E aí a gente está na estrada Aham. sempre, trabalhando, organizando as questões do show, a parte estética, né, vocalmente Sim, dela. E legal. nosso trabalho que eu desenvolvo mais é isso. E também eu sou formado em mentoring pela Movie Mind, então nós trabalhamos com parte criativa do cantor, eu trabalho também com metas. Então, para ele, por exemplo, com a Ludmilla, quando nós começamos, tem um antes e depois, né? Nós começamos em 2018, ainda ela não Sim. estava tão forte, nós criamos estratégias de marketing, estratégia para as músicas, desde o repertório, a estrutura da sonoridade nova, a gente acabou construindo isso Uhum. juntos, fiz isso com o Fernando Sorocaba. Então, meu trabalho de preparação vocal ele não fica só na questão técnica, nos elementos embelezadores, mas sim também nessa questão organizacional mesmo da carreira do cantor, que é uma coisa que eu gosto Uhum. muito. Hoje eu também tenho um selo, né, Que legal. de música que chama Lundo Music, onde a gente trabalha com parcerias com outras gravadoras, e aí eu presto essa assessoria digital, desculpa, digital, e também trabalho essa questão Aham. de distribuição de música. Eu lidero uma carreira também de uma cantora chamada Bruna de Paula.
E aí, com tudo isso, eu fui pegando essas ferramentas e construindo ali. Hoje, o meu trabalho foi tudo uma coisa que de Deus mesmo. Eu nunca esperava, nunca quis isso para minha vida, assim, de trabalhar nessa área, mas eu me apaixonei, entendi que era o meu chamado, entendi que era o meu propósito de vida, de ajudar. E aí um vai indicando para o outro. Hoje eu não trabalho atendendo pessoas, já fiz esse trabalho aqui em São Paulo. Aí tive parcerias com diversas fonos aqui também, que começaram comigo. E Sim. aí nesse período eu aprendi demais também. E aí, infelizmente, eu tive que parar os estudos agora por conta dessa demanda, mas pretendo voltar agora lá em Portugal. E a gente está com bastante ideias, mas hoje, atualmente, o meu trabalho consiste mesmo na preparação vocal de cantores de alta performance, como a Ludmilla, tem Fernando Sorocaba, atendo a Sim. Baby do Brasil, mas tudo isso focado mesmo para a demanda de shows deles, não um trabalho de mentoria mesmo, não tanto voltado para o Uhum. canto em si, mas também criando essas estratégias, que é uma coisa que eu gosto muito. Que legal. Nu! Quem ouve assim parece que foi fácil, né? Né? Quem ouve assim parece que é super fácil fazer isso tudo aí, Não, não atender foi essa até demanda hoje. toda aí, Não, essa é, galera é uma toda. batalha, porque assim, exige muito, né? E se a gente não pode ter erros, né? Então, desde a Aham, criatividade dos projetos que a gente desenvolveu e desenvolve, né? Tem uma série de questões envolvidas, né? A equipe, estrutura, a crítica do cantor e a questão vocal também é muito importante. Então, a gente acaba enfrentando uma barreira falhando bastante. muito pra mim, Bruno. Sério? Ai, que raiva, pior que a internet Tá, aqui. Só Jesus, eu não sei se é porque peraí. aqui em São Paulo tá Se eu- chovendo. você tá movimentando o seu telefone? Se você deixar ele Não, paradinho, eu acho que não. Não, não. você tá Vamos ver. travado pra mim, tô escutando só o seu áudio. Pra mais alguém tá Ixi, assim também? tá assim, gente. Você me ouve bem, me vê bem? Eu te ouço e vejo bem. Tempo real. Tá, Que estranho. tá. Pode, aí, pode. Aquele, fique paradinho e Né? fale. Paradinha. E enfim, aí foi Ai, isso até da que gente eu, respirar, vai. né, para respirar. Mas foi um presente assim de Deus tudo isso. Eu agradeço demais a Deus assim pela oportunidade, né, de poder cooperar, crescer demais com esses artistas. Eu tive a honra, né, nesse período de trabalhar com uma cantora que eu admiro muito, que é a Daisy do Fat Family. E ela comecei a cantar Uhum, escutando ela, tipo, ela foi minha referência. E aí o pessoal tá falando que o meu tá travando mesmo. Que raiva. Só o áudio que tá bom. uhum. Pois Então é, vamos tá? falando, vamos Se falando. você ficar mais perto do modem, pode ajudar. Eu tô do lado, você acredita? Eu Tá não sei dando o que só pra... aconteceu. Que raiva. Oi? Eu tô do lado do Molden aqui. Satanás tá com Peraí, que ódio eu não da gente. escutei nada. Eu falei que eu estou do lado do Molden aqui. Tá do ladinho, que Pois é, raiva. eu também tô quase abraçada no modem aqui, porque esse horário a internet fica ruim, né? Todo mundo fazendo uma Então, é live. verdade, pode ser isso também. Mas vamos tentar, vamos Mas aí tentando aqui com daqui áudio. a pouco vai melhorando. Daqui a pouco Amém. vai melhorando. Que bacana, Bruno. São muitos desafios, né? Como professor de canto que você já teve, como preparador vocal, como um coaching também, né? Se a gente pode dizer assim, do seu Sim. trabalho que você desenvolve, que você precisa realmente ter criatividade, porque trabalhar com pessoas que já têm uma certa estrada não é fácil, né? É um Uhum. desafio e é uma responsabilidade muito grande de Demais, você cuidar da demais. voz. Então, isso é super importante, você também estar sempre cercado de outras equipes, né? Uhum. Psicólogos, otorrinos, fonoaudiólogos, para sempre poder estar ajudando você aí nessa caminhada, Sim. né? Você começou a estudar fonoaudiologia, mas no próximo momento que você puder retomar, você Isso, com termine para você ser o certeza. nosso colega Né? e poder aí também trazer contribuições para a voz cantada e falada no Brasil, que com certeza vai ser fera demais. Amém, amém. É o nosso O, o, objetivo. o Eliel tá falando, Eu o vi Eliel aqui. tá falando que a gente está concorrendo com a Marília Mendonça. Ixi, Não tá dá para difícil convidar então. ela para entrar na live, não, Bruno? Liga Ai, para ela gente, né? aí. Agora, Ou então nós vamos ter que né? esperar a live dela terminar Acabar. para a gente fazer. Que nada, vou Ai, deixar essa gente. live Depois a gente gravada deixa e salvo, o povo depois assiste.
disponibilizo porque você é top Isso. demais, Obrigado, né? amiga. Você E a que é, gente eu vai adoro falar esse trabalho. de um parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue abençoando, gerando muitos frutos para você, aonde você for, né? Amém. Que você continue brilhando cada vez mais. Às vezes Amém. o brilho incomoda as pessoas, mas Sim. não deixe de brilhar por isso. Isso é Amém. importante. Amém. Voltou. Voltou aqui. Isso. Me Voltou. pausei, viu? Falei que brilho, o negócio parou Né? geral. Bruno, vamos Ai, falar Deus. sobre o Deixa poder eu da dormir. voz. Eu quero começar fazendo um quiz da voz com você, igual esse negócio do Sim. Instagram que coloca que as Isso. perguntas. Vocês imaginem que tem aqui um quiz da voz e você vai tentar responder para mim em pequenas palavras, poucas palavras ou no máximo frases que não sejam muito grandes, tá bom? Sim. Ok. Porque isso é muito importante. Diz o doutor Leandro que prefere mais a gente porque ele não quer sofrência, ele quer Né? alegria. Ai, Depois a gente. gente dá um pulo lá para ver a Né? Depois a Marília gente vai Mendonça, lá que na Melissa. não é nada ruim, né? Mas, gente, fica aqui, por Tá favor, bom, viu? tá bom. Nós vamos falar sobre isso. Com certeza. Então, responde para mim, o Bruno. A voz é. Imagina que tá aqui a plaquinha. A Um, voz dois, é três, um quatro, poder cinco. da, né? A voz, para mim, né, é um poder, é uma forma de comunicação incrível e é poder. Eu acho que é o tema da nossa Poder. live hoje. A voz faz. Faz, como ela, gente, é muito forte isso, né? Eu penso muito sempre sobre É. isso. Que ela faz diferença em todo, onde ela estiver, seja na comunicação falada, seja na comunicação, né, seja na fonação cantada, ela faz a diferença. Seria a palavra assim, simples. Ótimo. Sensacional. A voz traz. Pode ser mais palavras? Pode? Tá? Você já está formando o Conforto, texto? conforto, alegria, tem um poder de comunicação incrível, né? De transmitir a todas as emoções, né? Todas as emoções. Fantástico. A voz muda. Um ser, um ambiente, uma, uma conversa, né? Muda é de dentro para fora também, dependendo da situação, seja na comunicação falada, na comunicação cantada, né? Agora presta atenção para essas duas. É Sim. difícil responder isso, né? É, Eu fiquei tô aqui, hoje, ó, pensando. mirabolante, pensando e Mas é respondendo, e forte. veio em mim Isso. assim, veio umas É coisas muitas poderosas coisas, para é. Quando a compartilhar. gente para pra, tipo, né? Outro quiz. A voz tem poder completa. Tá, pra transformar, pra transformar. Em todos os sentidos. Transformação. Isso. Transformação, palavra bonita. A voz é poder para. É poder para. Gente, deixa eu pensar, adorei. Tá me fazendo pensar. A voz, ela é poder para. Não vou usar a palavra transformar porque ela tem, mas ela é um poder de comunicação. É um dos meios de comunicação, né? Mas é poderosa. É um meio de comunicação É poderosa. poderosa. Uhum. É Sim. poder. A voz é muito. Voz, poder e transformação são palavras muito fortes, Sim, né? E sim. nós podemos dizer assim que como profissionais da saúde e como preparadores vocais, Uhum. nós detemos o poder nas mãos. Sim. O poder de transformar aquela voz para o bem ou não, Uhum. Sim. o poder de fazer com que aquela voz cause nas pessoas sensações como a emoção, o sentimento, o amor, a dor,
a música, junto, né, com a voz, ela traz todos esses significados para as pessoas. Porque, né, a gente se propõe a Uhum. dizer que hoje vai muito mais de falar assim, ai, como que eu preparo a minha voz? Ai, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Por que que eu dei o tema dessa live dessa forma? Quando você me enviou o seu currículo, o Uhum. final do seu currículo estava escrito exatamente o poder da voz. Sim, é, pra gente Apesar de acreditar. você acreditar no poder da sua voz. Então, eu queria que você explanasse mais esse tema, porque se você diz que você acredita no poder da voz, o que mais tem de conteúdo nessa frase sua? Então, quando nós criamos essa logo, esse lema, eu sempre falei sobre isso porque a gente pega muitas pessoas na questão do canto mesmo. É tanto ego, é tantas referências que quando nós aprendemos sobre anatomia e fisiologia, a gente percebe que o timbre ele é como se fosse uma digital. Ele é único. Então, nossa voz ela é Sim, única, né? E isso é muito forte, né? E Deus fez tipo sim. É nossa né, identidade, né? identidade. Então, quando a gente entende quem nós somos e acreditamos no poder, isso influencia na nossa comunicação. Então, quando a gente entende que não é só eu me movimentar, não é só um gesto, é acreditar naquele som, que esse som pode chegar em lugares, às vezes, que um vídeo não pode chegar, que você pode, às vezes, Sim. num áudio, enfim, de WhatsApp, mudar vidas, né? Desde a sua comunicação, a Uhum. forma que você se comunica para não ficar subjetivo, eu tenho sido tratado muito com isso também. Então a voz ela tem um poderio muito grande. O som ele tem um poder muito grande de comunicação, que ele toca a alma, ele toca nossas emoções. Quando a gente vai estudar lóbulo, né, ali, quando o som ele chega ali no lóbulo temporal através do córtex, né, ali do nervo auditivo, eu fico louco, Uhum. tipo, como esse som ele tipo, dependendo da forma que eu me comunico, da forma que eu projeto esse som, ele pode movimentar da área ali e ser certeiro na questão. Você Travando muito, tá travando travando? muito. Ai, meu Deus, que raiva. Fala mais devagar para ver se a internet Isso, entende aí as ondas da aguenta. sua voz. Aguenta tudo isso. Tá Quase me caiu escutando tudo aqui. bem? Agora eu tô. Agora foi. Então, eu acredito muito nessa questão mesmo do poderio. Então, quando a gente entende quem nós somos, eu trabalho muito a identidade também da pessoa. Por isso que muitas pessoas acabam nos chamando assim mais para o coach, né? Que agora é um nome banalizado, mas é muito importante, é muito incrível. As ferramentas, eu estudei um pouquinho sobre isso Tá também. tudo picado. Sério, ai Tá que tudo raiva, picado desse jeito. que raiva. Que raiva, porque a internet aqui é uma benção. E o 3G também aqui tá horrível, não tá pegando hoje. O dia inteiro. Ó, enquanto a gente está falando aqui, vou pedir para o Uhum. pessoal que está assistindo a live para responder. Guarda aí uma dessas Sim, perguntas até o Bruno ficar mais visível aqui isso. na nossa live. Responde aqui para gente. A voz é, a voz Isso. faz. Vão respondendo alguma dessas. A voz É, vi- traz para vocês. O que que a voz traz? Né? A voz muda. A voz tem poder. A voz é poder. Para quê? Para a gente poder comunicar um pouco com vocês. E se sim. a gente for parar para. Eu não consegui entender o restante que você falou, daqui a pouco Uhum. você fala ele, Sim. mas olha o poder da voz na comunicação efetiva hoje dos atendimentos que nós realizamos atualmente, por não termos, né, como atender presencialmente as pessoas. Uhum. E a nossa voz ela está sendo tão usada que a gente está até travando a live de tanta gente usando a voz neste momento para se comunicar, né? Verdade. Igual o pessoal está Verdade. escrevendo, ela é nosso instrumento de trabalho, ela é a nossa necessidade diária. Só que ela Uhum. não é a nossa única forma de comunicar, né? As pessoas Não. também se comunicam pelos gestos, nós nos Uhum. comunicamos pelo nosso olhar, nós nos comunicamos pela nossa articulação e tudo isso, né, para empoderar a nossa voz, para sermos poderosos no falar, no poder do convencimento, no poder de Verdade. ação também, é quando a pessoa trabalha numa empresa, ela tem o poder de dar a ordem, né? Que a palavra poder é isso, é mandar, é Uhum. ordenar. Então a nossa voz, ela também tem a possibilidade de trazer paz, Sim. né? Suavização
de um sentimento ruim, uma boa palavra. Então, para mim, Bruno, o Dia Mundial da Voz significa todas essas coisas que você já falou, todas essas coisas que as pessoas estão escrevendo, que a voz é um presente de Deus, que é a nossa personalidade, que é o nosso Sim. instrumento de trabalho. E o empoderamento da voz para você, ele vem de onde? Ou então, assim, como que nós podemos empoderar a nossa voz e não o nosso ego, por exemplo? Sim, eu acredito que, tipo, na comunicação, empoderamento, é quando você tem a segurança, né? Quando você tem, não digo só as ferramentas técnicas, mas é uma questão do nosso emocional que a voz, ela entrega muito, né? O nosso estado de espírito, eu brinco, que às vezes você está ali fingindo, eu tô bem, mas aí sua voz, ela demonstra que será que, tipo, será que tá bem mesmo? Né? Às vezes você fala, não, eu tô bem, e aí a voz, tipo, a entonação, ela pode te entregar. Então, eu acredito que é uma forma de empoderamento muito forte quando a gente entende a nossa forma de se comunicar e a nossa verdade, a nossa essência. Ela está muito ligada. Então, a forma que às vezes tem gente, né, que se enquadra, não sei se você concorda, mas eu acredito que está muito ligado ao nosso emocional. E aí, quando a gente acaba trabalhando isso Sim, no nosso, nessa questão interior, isso se externa e as pessoas entendem demais. Mas tem ferramentas técnicas também para você aprimorar mais isso, né? Para que tem quantas pessoas às vezes a sim. gente percebe, eu já atendi falando, nossa, às vezes meu filho fala que eu tô brava, porque a forma que eu falo, eu queria mudar um pouquinho a entonação e tal, né? Desde o canto, enfim. Então, a forma que eu canto, às vezes, nossa, eu quero fazer um nuance um pouco mais baixo, mas eu coloco tanta força e tal. Então, tipo, é muito, muito louco. Tipo, quando você domina seu aparelho fonador, você causa prazer, desde na comunicação falada e na comunicação cantada. Então, é um poderio muito grande, assim, em relação a Maravilha. quando a pessoa tem domínio, né, de tudo isso, ela consegue ter uma decodificação incrível, assim, das pessoas com que ela tem se comunicado. Você acha que a voz ela caminha sozinha? Não, nem Quais um são pouco. os, os caminhos que ela percorre ou com quem a voz caminha? Olha, você fala, a pergunta é sobre a questão mesmo fisiológica ou tipo, você fala na comunicação geral? Da comunicação em Comunicação geral e até mesmo fisiológica, porque fisiológica. é Eu tudo, acho né? porque eu acredito que começa muito a gente brinca, né, do sistema nervoso, a gente brinca do interruptor aqui, que é quando O você manda o nervo, comando para né? ligar, né? O nervo, O que eu sempre sou o nervinho. nervo, é. É o nervo. Então, né? É. Então, o que que acontece? É muito ligado totalmente ao nosso emocional. A gente tem muitas coisas que acontecem do emocional. Na questão para você ter uma qualidade vocal e conseguir se expressar melhor, a qualidade vocal ela tá ligada também desde a alimentação, desde a postura, desde a, enfim, da sua forma de gestual também, facial, que pode atrapalhar o som, pode estar incrível, mas se a face não tiver aquela coordenação, articulação, eu falo também na questão a voz sem por exemplo, dependendo do ambiente que você esteja sem o aparelho ali do microfone, enfim, a gente pode ganhar mais Uhum. potência, seja no estúdio, seja no ao vivo, as ferramentas que nós temos. Então é um conjunto, né, onde nós temos que trabalhar todo A- ele. Ela não caminha sozinha de jeito nenhum, né? Sim, O que sim, adianta um indivíduo ter só a voz se ele não expressa aquilo que ele está sentindo? Hoje eu vi você comentando de um vídeo de uma aluna que você estava direcionando no trabalho sim. que você está fazendo, que ela trava muito esse músculo próximo, se eu não me engano, né? Isso mesmo. Então, após fazer algum treinamento, é possível destravar e muda toda uma ressonância. A Isso. possibilidade de você transmitir algo diferente na sua voz pela mudança de algum sistema, seja ele fisiológico, seja ele corporal, Sim, trazer a consciência. Eu estou achando isso. essa conversa nossa massa Né? demais Também. porque eu estive com professores feras esses dias dando aula no meu grupão VIP. Depois, se Uhum. você quiser participar, só tem Quero gente mesmo. VIP lá, Adoro. tá? Então, se você que está aqui na live quiser participar, me Verdade. chama no WhatsApp, que nós vamos colocar você no grupo. Que a gente falou num aulão com o professor Moisés, ele falou muito bem sobre isso,
nós precisamos ter mais sensibilidade, não só vocal, mas corporal, emocional, de todos os âmbitos da nossa vida, nós precisamos ter mais sensibilidade para que a nossa voz possa ecoar melhor. Com Só certeza. dando um panorama, você vê que doideira. Nossa, Aí amei. depois a gente teve a psicóloga falando aqui numa live com a gente, psicanalista, falando das emoções, né? Como as emoções atrapalham a vida em geral. De Uhum. cara, no outro dia, a gente já teve a Radassa, que é uma professora de canto, também falando sobre as emoções no canto. E ela falou tudo isso que você falou. Nossa voz, ela é Sim. puramente emocional. Ela falou, Uhum. Paty, às vezes eu percebo que cantar para as pessoas é puramente um ato emocional, nem sempre vai ter a voz, vai ter mais a emoção. Sim. E a gente vai tirando, né, da cartola aí esses mitos e essas verdades sobre cantar, como cantar, o que cantar. Aí veio a professora Fernanda e a professora Aline Magalhães falando sobre mitos e verdades, Legal. quebrando o tabu aí de voz. E o Brunão também falou na nossa live, contando tudo sobre voz, porque ele é muito Sim. fera, Ele é né? maravilhoso. A gente conversou muito sobre como cuidar da nossa voz e como nós podemos cuidar da voz, e agora você, como um empoderador Sim. da voz. E daí eu queria saber de você uma pergunta: como Uhum. você empodera a sua voz para comunicar com as pessoas? Então, eu acredito muito na verdade, assim, sabe? Tipo, na questão da comunicação em si, ela ser natural. Então, minha voz, ela se entrega muito, né? A minha personalidade. E aí eu entendi isso como uma ferramenta de comunicação que me abre portas. Então, quando meu empoderamento na minha comunicação é a forma de como eu me porto, de como eu me coloco em relação a Uhum, isso. Tem muita gente que às vezes, eu preciso falar mais grave para as pessoas me respeitarem mais. Ou eu preciso falar mais agudo uhum, para o som sair melhor. Não. Eu gosto da forma que eu me comunico, assim, em relação. Claro que tem muitas coisas, assim, quando a gente quando nós vamos analisar a questão mesmo da articulação, como eu sou muito ansioso, eu acabo trazendo isso um aham. pouco para minha comunicação, então eu falo muito, eu penso muito rápido. Quem trabalha comigo fica louco, porque eu tenho Aham. muitas ideias, então eu já mando o áudio, pera, calma um pouco. Mas eu acredito que na questão em mim, assim, é a minha personalidade. A minha personalidade, ela tá toda aqui, no som, na comunicação, na forma de eu me Uhum. comunicar. E eu sou muito extrovertido, gosto muito de brincar, mas ao mesmo tempo Legal. gosto muito de trabalhar. Não fico em casa nenhum dia, tipo assim, como eu posso dizer, sem preparar algo pensando nas pessoas também, mas na comunicação, assim, na minha voz, eu gosto muito de que é a minha personalidade, ela tá toda aqui. Legal. Ah, maravilha. Agora uma curiosidade. E quem que tiver pergunta vai fazendo aí que Sim. daqui a pouquinho o Bruno vai responder. Você trabalha com muitas pessoas, né, de visibilidade, Uhum, eu vejo assim, né, as suas postagens são super divertidas, é um público jovem, né, uhum, que se comunica muito bem, que hoje tem um respaldo muito grande na sociedade, né, falando sobre as verdades que eles acreditam, cantando aquilo que vem no coração deles. Você, como preparador vocal, como coaching aí dessas estrelas, como você pensa em trazer esse empoderamento vocal? Porque o empoderamento vocal não é só ter uma boa voz para não, cantar, na minha opinião, tá? Se for uhum, diferente, me sim, fala. Não é só ter uma boa voz para cantar, porque todo mundo pode cantar, precisa de treino. Foi isso que você falou uhum, na live do isso, Brunão. sim, A questão de dom e talento, as opiniões são muito divergentes, né? A gente nem vai entrar no uhum, mérito disso, porque tem gente que acredita em dom, tem outras que acreditam em talento, então, opiniões. sim. Mas essas pessoas que você trabalha com elas, eu estou fazendo umas perguntas cabulosas, né? Não, amei, Como que mando. você pensa em empoderá-las para que elas ainda sejam melhores do que elas já são? Porque isso é um papel de um É, preparador vocal. isso, As pessoas precisam entender, eu faço muito acompanhamento em loco, em apresentações de cantores, que a pressão é muito grande sobre um cantor de alta demanda.
né? Então, às vezes, acontece problema no som, acontece atrasos que são inesperados, que a gente nem Uhum. sempre pode contar. Às vezes, você vai para um atendimento que não tem camarim, que não tem um banheiro, que não tem um local seguro para você É verdade. atender, sabe? E a gente tem que se virar. Apesar deles serem cantores de alta demanda, tem muito cantor de alta demanda que vai para lugares Uhum. simples para poder cantar. Sim, sim, Então, quando você prepara, quando você vai produzir, você também tem que pensar nesse efeito embelezador para esses sim. cantores. Como que você vê isso? Como que você faz para produzir esse empoderamento na voz e a pessoa se sentir assim, eu sou fera. Sim. Sim. A gente primeiro, eu sempre pesquiso muito o ambiente que ele convive, a parte mesmo, eu pesquiso muito, por exemplo, vamos falar de um trabalho que todo mundo aqui sabe que eu tenho desenvolvido com a Ludmilla, então a forma dela se comunicar, o ambiente, com quem que ela convive, e aí eu vou entrando nesse mérito com ela, tipo, da gente colocar as coisas, os exercícios, tudo que eu passo para ela, que a gente pensa fisiologicamente nessa questão do cantar, a forma de cantar, a gente sempre tem. Eles criam padrões, né? E isso é bom. Por exemplo, ela é muito fã da Beyoncé. Então, tudo que a Beyoncé faz é Sim, maravilhoso. Então, o que, que eu trabalho com ela? Você também consegue. Aí eu mostro a escala, desenho para ela, sim. tirar as ferramentas. Então, ela vai entendendo que ela também Uhum. pode, que ela é capaz, a capacidade. Eu trabalho muito com eles isso. A capacidade e não nunca olhando no outro, e sim mostrando que você também tem a sua vertente Tem um e a sua forma de potencial, né? isso, o seu potencial, e também trabalho muito essa questão dos temas com eles. Então, seja em estúdio ou seja no ao vivo, Sim, nós estamos nos comunicando. Aquilo não pode ser mecânico. Então, quando eles sim. entendem isso, essa triagem que a gente faz dentro, eu estudo muito sobre a psicofísica acústica e visual, que ela estuda muito que o som ele causa sensações mesmo quando a pessoa recebe e você como executor. Então, eu trabalho muito isso com eles. Tipo, tudo que você for gravar não pode ser só cantando afinadinho. Tem que ter uma expressividade, tem que ter elementos embelezadores. Quais são eles? Então, a gente cria essa triagem e aí eles acabam gostando muito das ideias. Como eu canto, então, tipo, eu vou dando esses exemplos. Por exemplo, eu tô no estúdio com a Ludmilla. Esses dias a gente gravou uma trilha de novela que a música falava Beija-me, mas era uma música meio como que chama aquele estilo bem antigo? Não é balada que fala, eu esqueci o nome. É um estilo meio antigo que tinha na época no Brasil que todo mundo. Lambada, lembrei. Lambada. Tá cortando. E Fala de tá novo. cortando? Como que é o nome do Voltou? filme? Não, Tá, o o filme. estilo. O estilo chama Lambada. É uma música em lambada, aquela música, aquele estilo bem Não antigo. ouvi. Não? Não ouvi, cortou. Pelo Vamos. menos eu. Agora tá me Quando... ouvindo? Ei, Tô. som, ok. Por favor. Né? Quero ouvir. Então, Tem nós que fomos. gravar Né? isso aqui. Isso é sensacional. Nós fomos gravar uma música que era uma música antiga, que ela é cantada como aquele estilo lambada. Lembra que no Brasil, antigamente, todo mundo saía para dançar lambada. Não sei se você já ouviu falar sobre esse estilo. Eu não tô ouvindo. Tá Não? muito embaralhado. Eu quero escutar. Ai, meu Deus. A Adriele falando que tá escutando bem. Tem Tá me gente que. ouvindo agora? Pois é. Tô arrasada. Eu vou falando Depois bem vai ter que, depois você vai ter que pausadamente. gravar tudo no Isso, todo WhatsApp para áudio, mim, né? tudo que você tá falando aí, tudo em Ai, áudio para eu gente. guardar, porque isso aí é fantástico. Então, vamos ver. Tá Ah, me ouvindo? Agora foi. vai, agora foi. Se você falar Então, mais devagar, eu isso, eu vou escuto. falando bem devagar. Então, nós fomos gravar uma música que o estilo ele era lambada. E é muito antigo, tipo, Aham, muito. E aí o que que acontecia? Ela entendeu a dinâmica, e aí todo mundo parabenizou, e a música virou tema da novela que estava passando da Sete sim, Antiga, que falava sobre isso, né? E foi muito legal. Nossa, tipo, aham, a expressividade, tudo. E ela ficou feliz com o resultado, porque ela entendeu que ela pode, ela tem esse controle. Então, quando eles entendem o controle, entendem que a voz tá ok, e aí e também causa uma segurança da gente estar junto. Então, ela preferiu que eu ficasse com ela em sim, todos os shows por conta disso, né? Que eu falo, seria bom você ter um fono e uhum, tal. E ela falou, não, quero você pra gente trabalhar essas questões. Então, nós estamos lá juntos em equipe e virou família. Então, nós não trabalhamos, eu cuido também da parte, às vezes, produção, coisa que a gente precisa fazer, roupa, pega isso, faz aquilo. Eu me especializei também em
A gente está te ouvindo bem. Eu me especializei lá em Sorocaba, desculpa. Eu fiz um curso de massoterapia. E aí eu também faço massagem. Até a gente sempre brinca nos stories, né? Tanto o meu quanto ela, que ela gosta muito da minha massagem. Porque acabou, tipo, também, quando a gente vai pro hotel depois do show, a gente fica sempre juntos e tal, então virou uma família. Mas o trabalho, assim, em si, nessa questão do que nós desenvolvemos, eu, com todos os cantores, eu trabalho muito essa questão dele, que você pode, você consegue, você está se comunicando, você é único. Então eu trabalho muito isso, que eles são únicos, não tem Maravilha. essa questão de cópia. Já fui contratado para eu quero cantar igual a Daniela Araújo, como você atendia ela. Eu fazia alguns ajustes, mas eu falei, ó, nunca nós vamos chegar naquele timbre. Você pode fazer o melisma igual, você pode fazer o Lara Aham, Lara igual que ela faz, mas nunca você vai conseguir a expressividade verdadeira, porque é uhum. uma cópia e nós somos únicos, né? Então, quando eu entendo isso, é muito bom. O pessoal tá falando para eu Maravilha. entrar e sair de novo. O que você acha? Não sei se é isso. Acho Então que não, eu tenho medo. vamos Eu tenho ver. medo A de, gente de tem sair só de não e conseguir depois entrar, ir né? E para eu essa. É vou ter isso. um ataque. Vamos tentando, Mas, gente. Bruno, tudo isso que você está falando, se a gente fosse colocar em mapas mentais, né? Eu amo fazer mapa mental e pensar Sim. nessas possibilidades, que a voz ela percorre por um caminho. Você, primeira coisa, você precisa de ter ferramentas. Foi a primeira palavra que você falou. Você tem as ferramentas, a pessoa tem que entender, segundo ponto, qual que são as suas capacidades, o seu poderio para poder utilizar essa ferramenta de comunicação, seja ela para cantar, para falar, porque a gente inclui a voz como um empoderamento em tudo, e depois você vai destrinchando, né, essas ferramentas, porque cada pessoa vai funcionar como uma parte integrante dessas ferramentas. Né? Uhum. Na fonoaudiologia, por exemplo, que você tem aí estudado, né, daqui a um tempo se forma aí para Uhum. trabalhar com a gente, não existe uma. Você até ri, né, de falar isso, não existe uma Sim, receita de bolo. é, Depois você verdade. vem comer um bolo comigo, que eu sou Tá ótima de bom. fazer bolo, tá? A Adoro, gente, amo a bolo, gente, gente. a gente faz bolo de abacaxi, aí a gente já Né? descasca todos de uma vez, tá? Aí eu vou adorar. E aí o que acontece? Essa ferramenta, o resultado final dela é uma excelente preparação vocal, é um excelente condicionamento vocal para esse cantor, e isso dá trabalho. As pessoas acham que não, acham que o cantor chega lá e ele já está pronto. Como que é para esses cantores seus de alta demanda esse treino? Se você pode falar, claro, Sim, tá? Que a gente claro, não quer aqui claro. também Imagina, abusar da sua boa vontade, imagina. mas o quanto tempo de preparação? Existe uma forma específica para cada um? É um Isso. tipo de preparação musical? Uhum. Existem pessoas, por exemplo, tô falando várias perguntas em uma só, Sim. porque dá para juntar, Uhum. que tem mais dificuldade com essa questão do palco, da organização para falar com as pessoas. Existem cantores que só servem para cantar, mas quando abre a boca para falar é um desastre. Uhum. Então, assim, a gente nota nesses cantores de alta demanda que cada um tem o seu poderio, tem o seu Isso. empoderamento vocal, tem o seu charmezinho. A Ludmilla tem todo um charme Sim. dela, né? Sim. Então, você, hoje, como preparador, traz as ferramentas, Uhum. assim como um construtor começa a construir a casa, tem as ferramentas certas para manter a sua estrutura. Olha que bonito isso. Sim, é Vou muito deixar isso forte. gravado. É isso aí. Tem as suas estruturas, né? Eu adoro filosofar. Tem essas estruturas, a sua base solidificada, e para ela crescer verticalmente ou horizontalmente, ela tem que destrinchar esses movimentos, o peso, a dose, a quantidade de som, né, que a gente produz. Então, assim, como que é hoje? Isso é igual para todo mundo? Isso é diferente no seu trabalho de cantor para cantor? Como que isso funciona? Então, é diferente.
Se tratando da questão única, tem as personalidades também, e tem toda uma triagem que a gente faz, né? Todos eles passam por otorrino, né? Tem a doutora Sabrina, que trabalha comigo, tem o doutor Araquém aqui em São Paulo também. Então, primeira coisa, Uhum. quando eles me contratam, né? Que são poucos que eu atendo assim nessa questão, a gente precisa passar por essa triagem e a gente já vai para entender a demanda deles. Então eu vou no show, a gente faz uma triagem para entender desde do tanto de movimento que tem, alimentação. Então eu fico Ótimo. na casa deles, praticamente, por exemplo, na casa da Ludmilla eu dormi 4, 5 dias para adaptação, para entender como que foi essa questão. Estão perguntando se é a Ludmilla Feber. Não, é a Ludmilla Funkeira, gente, que eu trabalho. E é do secular mesmo, do rebolar até o chão. E o que Chão, chão, acontece, chão, né? chão. E adoro. E o que acontece? A gente, então, nós começamos, a primeira coisa é organizar o dia a dia deles para criar essa estrutura, como você falou. Então, desde Aham. então, tem o personal, aí eu trabalho com o personal, a gente vai trabalhando exercícios respiratórios em conjunto, eu participo dos ensaios da dança, para a gente ver tipo, aquele movimento legal, aquele movimento pode atrapalhar, então eu trabalho em conjunto com o Bibiu, que é o diretor de dança dela. Nós fazemos a triagem também desde do VS, que é a captação do vocal que ela mesma faz. E então é toda uma triagem específica, no caso, estou falando da Ludmilla que nós estamos aqui em pauta, mas tem o Fernando Sorocaba, já é outra coisa, a alimentação deles é totalmente Uhum. diferente. Nós temos a dermatografia, eu sempre trabalho em conjunto com uma fono que é formada em Sim, muito dermatografia, legal. para a gente entender os posicionamentos deles em relação a qual que é a facilidade que eles têm, às vezes agilidade, força, e enfim, e aí isso me ajuda muito na Eu quero formulação dos saber mais exercícios. sobre isso. Eu Isso. acho chique demais Porque, essa porque dermatografia. a dermatografia ela mostra esses padrões através da digital, né? Então me ajudou demais quando eu descobri através da Cristiane, da Cristina lá do Rio. E aí uma das fonos que eu trabalho em conjunto também com esses cantores de alta performance, ela é formada nessa área. E aí ela passou, Uhum. ela faz essa triagem que me ajuda muito na demanda. Então sempre, todos eles praticamente, só o de passo ainda por dermatografia, mas o restante já passaram e me auxiliou demais na formulação dos exercícios. E também na Uhum. questão da alimentação, daí a gente tem a Nutri, a Letícia, que também me auxilia, dela atende eles. Aí tem a doutora Jaqueline, que é nutróloga, que ela passa esses exames, aí eles vão, ela é médica e nutróloga, né? E aí ela Uhum. faz os exames deles de sangue, de tudo, para a gente entender os alimentos Legal legais. demais. Então é toda uma triagem, porque a alta performance ela exige muito, né, da estrutura física, né? E daí tem os elementos Sim, de condicionamento. Nós temos fisioterapeutas que trabalham com a gente aqui em São Paulo e no Rio. E aí a gente vai entrando nesse quesito e sempre dividindo, né? Claro que também tem a questão também da estrutura financeira do cantor. Eu já peguei cantores do gospel que são hiper famosos, mas não ganham tanto dinheiro, assim, não tem essa estrutura. Então, dependendo do sim, profissional, a gente vai se adaptando com a necessidade dele. Mas é um trabalho que sim, não envolve só a questão vocal. E sim, eu enxergo o artista como um sim, todo. Ele precisa andar no palco, ele precisa se comunicar. Então, desde as pautas, como você falou, a gente vai entendendo as ferramentas fortes dele. Então, tem cantores que eu sempre oriento eles desde o repertório. Ó, canta umas 4 músicas bem pesadas para a pessoa ficar passada, que a gente chama da psicofísica visual. Vamos trabalhar mais iluminação, uhum, colocar balé, tirar balé, aí nós trabalhamos às vezes com falas decoradas, mas que isso, aquilo fique orgânico e não mecânico, para a pessoa saber aquilo que vai gerar no público deles. Então, por exemplo, a gente sai de uma música triste para já ir para a parte do funk, por exemplo. Então, o que a gente quer causar com essa estrutura? Então, a gente estuda desde o repertório. Então, é um trabalho de triagem mesmo, não fica nessa questão sim, fisiológica. muito É um legal. trabalho mesmo sonoro, mesmo E- para movimentar e para vender show. Então é importante dizer isso, que ninguém trabalha sozinho, ninguém é Não, bom em tudo. não. Nós temos sempre uma equipe do nosso lado. Eu, por Isso. exemplo, eu tenho uma equipe sensacional. Eu Você agora estou também faz parte sabendo. da minha equipe, Com viu? certeza. E você da Não, minha. eu tenho, De né, ó, verdade. eu tenho o Brunão, ó Sim, a minha equipe maravilhoso. top. Brunão, Doutor Leandro, a Radassa, a Fernanda, a Juliano, Pedro Lira. Só gente Sim, top eu amo. atendendo junto comigo. Eu quero Né? conhecer São muito o Dr. professores de Leandro, canto. que eu adoro também, Ele que tá eu vejo o aqui, ó. trabalho O dele. Doutor É que Leandro é legal. sensacional.
Legal. Tenho Moisés, eu tenho o Gabriel, tenho pessoas que são fantásticas e ninguém Sim. caminha sozinho. Não. Hoje a gente precisa de pessoas que nos auxiliem nas áreas de conhecimento que eles têm. Então é Sim. importante dizer, porque às vezes as pessoas ouvem você falando e acham que você faz isso tudo sozinho. Você tem uma Não. equipe que Não, trabalha com sim. você. Sim. O pessoal está perguntando aqui qual foi o seu maior desafio como preparador vocal e quantas horas por dia você está ali preparando uma voz. Então, a gente tem essa questão, tem as etapas, né? Como eu te falei, vamos responder essa segunda primeiro, depois eu falo do desafio. Tá. Da questão da preparação, vai Aí de a como. live a gente entra de De novo, volta de tá? novo, é verdade. E então, o que que acontece? A primeira coisa que é dentro da triagem que a gente faz é entender e mostrar o trabalho para eles. Então, eu percebo que o déficit é corporal, respiratório. Então, a gente vai trabalhando isso. Então, a gente subdivide, entende tudo, explica o projeto, dependendo do cantor e tal. E aí, depois disso, Ó, pessoa, tem uma pessoa aqui brava comigo. Depois eu respondo, gente. É muita gente respondendo do desafio. Depois que a gente quer, eu quero falar sobre isso com vocês também. E aí, o que aconteceu? Eu Tá, vou focar aqui olhando para vocês, senão eu fico olhando as mensagens e me perco. tá. O que que Vou tirar acontece? os comentários para não Isso, ficar. é, Ah, meu Deus, se eu mexer aqui, não sei onde é que sim. tira, mas enfim. Vamos lá. Então, o que que Pode ir, continua. acontece? Então, o trabalho em si, a gente é por pessoa, né? E depende muito da demanda. Então, a Ludmilla, por exemplo, nós fazemos o aquecimento vocal, dependendo do show, da estrutura, a gente trabalha exercícios mesmos psicológicos, de autoajuda, de análise, para a gente entender, por exemplo, como você falou, acontecem esses problemas, a gente faz respiração totalmente inversa para a gente conseguir trabalhar a bioenergética dela, tem exercícios Uhum, neurocientíficos que eu também aprendi e estudo muito com os psicólogos, psicanalistas, e aí ela age com ela e com os outros cantores, com o Fernando Sorocaba, com todos os cantores que eu já trabalhei, Paula Matos, enfim, que eu vou para show, aí eu já trabalho essas questões. Então, cada dia é uma novidade, não tem preparação igual, tem exercícios específicos que a fono passa para ela e aí a gente vai só acrescentando. Questão estética, a gente faz aquecimentos vocais com escalas, com questões todas melismas que ela gosta muito, ela utiliza muito e outros cantores já não. Então, exercício específico para cada um. Tem uma triagem uhum, basicamente para cada um. E a questão do condicionamento vocal não é só a questão de exercícios e respiratório. Tem a questão da alimentação, que vai refletir. Então, a gente vai ali para supervisionar tudo. uhum, E a questão do ambiente, da equipe, para estruturar a equipe, vão dando estratégias. Eu também com eles uma coisa que é uma ferramenta que eu utilizo muito, que é a questão do trabalho espiritual. Então, a gente é corpo, alma e espírito. Então, eu vejo o cantor nessa questão e sempre eu abro a mente dele para ele entender, porque é uhum, muita energia. Nós dois temos dimensão porque a gente trabalha nos uhum. bastidores, mas tem muita gente que não tem dimensão do que é lá atrás, gente. É uma coisa assim muito É, intensa. o Tem que bastidor é dar, muito intenso. muito intenso. Então, aí por isso que nós estamos ali para auxiliar. E para mim também, como profissional, porque não pode ter dia ruim. Eu não posso estar mal, eu tenho que estar sempre, que é a Tem que ferramenta que estar eles, sempre eles têm bem. esse apoio comigo. Então é muito louco, assim. E o meu maior desafio dentro da preparação vocal foi a comunicação. Por exemplo, como eu trabalho com pessoas específicas por demanda, então, desde o gospel até esses dois mercados que eu trabalho, né, que eu transito tanto do Uhum. gospel quanto do secular, é a característica. Então, o desafio de você trabalhar no secular com uma linguagem e no gospel outra. Acho que na preparação vocal em si, como o meu trabalho ele também envolve essa questão da gente estar junto, de comunicação, eu acredito que é a cultura mesmo, de casas, de regiões. Acho que o desafio maior para mim foi me adaptar, porque eu sou filho único. Então, quando eu saí de casa para ir para o Giovannici, que eu morei fora muitos anos e tal, e hoje eu moro, né, eu resido sozinho, sem meus pais, e isso tudo, a minha Uhum, maior dificuldade foi a adaptação com culturas diferentes. Então, por exemplo, quando eu uhum. cheguei no funk, para mim,
foi desesperador porque eu vim da igreja. Então, meu Deus, fala palavrão, meu Deus, ela falou uma coisa obscena. E como que eu vou trabalhar essa música? Eu vou colocar um melisma ali na palavra X. E aquilo, o meu maior desafio foi Aham. adaptar e entender aquilo como um trabalho. Então, no meu Sim, quesito, eu estou falando isso mais particularmente como profissional, não na questão. sim, Acho que o desafio maior foi mesmo essa questão cultural e não muito técnica, nem muito convivência. Eu acredito que meu maior desafio foi desconstruir muitas coisas da religiosidade na minha mente sim, e separar as coisas do profissional para a parte religiosa. sim. É, com certeza esse é um desafio. Vai acabar em 30 segundos e vou Então, vamos reconectar, tá entrar de bom? novo. Então, salva aí, daí a gente já volta, Vamos, gente. vou salvar. Peraí, entra todo mundo, gente, pelo Isso, amor por de favor de Deus. Deus. Eu vou esperar ele mesmo encerrar.